Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos nossa vida aos pés de Jesus, nossa vida aos pés da cruz. Colocamos tudo diante do Senhor e pedimos um milagre especial para o dia de hoje. Quebra, Pai, as correntes, desfaz as muralhas, tira as doenças, as dores, as inflamações, as infecções. Abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe a nossa casa, abençoe tudo aquilo que estiver ligado a nós e derrama do Teu favor, Senhor. Derrama da graça sobrenatural, que caia por terra os grilhões espirituais, que caia por terra os levantes, que caia por terra as existências do inimigo e que o dia de hoje seja uma bênção. Espírito Santo de Deus, libera do Teu poder agora. Que cada pessoa que está entrando nessa oração seja visitada pela glória de Deus. Eu oro em nome de Jesus, desfazendo tudo aquilo que vem contra, desfazendo toda a contrariedade, desfazendo aquilo que tenta oprimir, aquilo que tenta barrar, aquilo que tenta impedir o mover de Deus. E nós te pedimos, dá-nos força, Senhor, nos revista com Teu poder, nos dá fé para caminhar sobre as águas, para avançar rumo ao Teu propósito, rumo à terra prometida que o Senhor tem para nós. Quebra, Senhor, agora tudo aquilo que pertence a nós e que pode estar, Senhor, sendo vigiado pelo inimigo, que caia por terra agora, em o nome de Jesus Cristo. Onde houver uma infiltração espiritual, onde houver um ataque das trevas, onde houver uma movimentação espiritual contra nossas vidas, nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo, quebramos palavras malditas, quebramos orações que são contrárias, quebramos todo tipo de praga, de maldição, de maldizer e declaramos a Tua bênção sobre a nossa vida. Eu oro, Pai, para que o dia de hoje, sim, o dia de hoje seja um dia marcado por respostas divinas, seja um dia marcado por milagres, por movimentações divinas, seja um dia marcado pela operação sobrenatural. E nós, Senhor, tomamos posse da autoridade que o Senhor tem nos dado, aquela autoridade que está em Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Eu uso essa autoridade agora, Senhor, para quebrar correntes. Sim, Jesus, Tu és o quebrador de correntes espirituais. Nós quebramos correntes espirituais, nós tomamos posse. No ambiente que nós estivermos, nós declaramos que pertence a Deus, que a glória de Deus encha o ambiente que nós estivermos, que a glória de Deus toque na tua casa, que a glória de Deus encha o lugar que você está, que a glória de Deus encha teu escritório, encha o lugar que você trabalha, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, que você seja envolvido por uma nuvem de glória, por uma nuvem sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora, Senhor, crendo no Teu poder, crendo no avanço do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, nós declaramos que o território que nós pisamos o nosso pé, o Senhor já tem nos dado esse território. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos debaixo de um mover, estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma unção do Espírito Santo e debaixo dessa unção do Espírito Santo queremos caminhar, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Pai, a unção despedaçadora de jugos, que essa unção toque a vida dessa pessoa, essa unção que quebra jugos, essa unção que desfaz tudo aquilo, Senhor, que pesa, tudo aquilo que oprime, que essa unção venha, Senhor, venha sobre o lugar que nós estamos, venha sobre as nossas vidas nesse momento, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa seja dirigida por Ti, dirigida pela Tua voz, guiada, Pai, pelo Teu propósito, guiada pela Tua direção. Toque-a com Teu poder, Espírito Santo, toque-a com a Tua graça, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora e declaramos
a mão do Senhor seja sobre nós. E tudo aquilo que tenta impedir a nossa voz, tudo aquilo que tenta impedir, ó Deus, nós de tomarmos posse de lugares que o Senhor tem para nós, nós quebramos agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o opositor das trevas, e declaramos a mão do Senhor que gira maçanetas, que abre portas, a mão do Senhor que desfaz aquilo que o inimigo tem armado contra nós, que essas armas espirituais sejam quebradas no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que hoje viemos entrar em uma estação de grande prosperidade, de grande avanço, de grande crescimento. Oramos também pela salvação de todos essa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que haja um mover de Deus nessa casa, que haja um mover de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos um mover de Deus, desencadeando grandes ondas de bênçãos, grandes ondas de milagres, no nome de Jesus Cristo, que venha sobre ti a mão do favor do Senhor, que a mão do favor do Senhor toque nos teus filhos, que a mão do favor do Senhor toque nos teus negócios, que a mão do favor do Senhor toque naquilo que você está mexendo nesse momento, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor me disse que está tocando na saúde de um homem de sobrenome Conrado. O Senhor está tocando na saúde de um homem de nome ou de sobrenome Conrado. O Senhor está tocando na tua vida agora. Eu declaro a cura total e completa sobre a tua vida, que sai agora tudo aquilo que tem atacado você e tentado te abater, seja você quem for, de sobrenome Conrado, Deus te visita. O Senhor também me diz Maria Elis, o Senhor te visita nessa hora, Maria Elis, e o Senhor te chama pelo nome para te dizer que hoje inicia um novo ciclo na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Você que está entrando agora nessa oração, escreve aqui nos comentários: Jesus Cristo, o quebrador de correntes, está presente. Escreva isso: Jesus Cristo, o quebrador de correntes, está presente aqui. Amém? A Bíblia diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Jesus está no nosso meio aqui nessa oração e nós veremos a glória de Deus. Amém? Nós veremos a glória de Deus. Por isso eu quero pedir a você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Amém? E compartilha com 7 pessoas essa oração. Você vai abençoar outras pessoas e Deus vai te abençoar. Você vai compartilhar essa oração e Deus vai te abençoar. Amém? Você está junto comigo nesse propósito e nós veremos milagres. Existe uma luta espiritual, existe uma luta do inimigo, certo? Uma luta do inimigo para que nós não nos mantenhamos no lugar da promessa, no lugar que Deus tem para a nossa vida. E Deus me deu uma palavra hoje, eu quero compartilhar essa palavra com você. E antes disso eu quero dar um testemunho para edificar a tua fé, para você que está entrando aqui pela primeira vez, que talvez nunca participou dessa oração e Deus te trouxe aqui. Eu quero que você ouça esse testemunho, porque os testemunhos, eles falam do que Deus tem feito, do que Deus tem operado aqui no nosso meio. A Poliana, ela escreveu assim: paz e graça. Eu conheci o seu ministério em setembro do ano passado. Confesso que eu não acreditava no que diziam sobre ouvir a voz de Deus. Mas quando passei a acompanhar as lives e orações, recebi milagres que me comprovaram que Deus guia a sua vida. Meu pai, de 87 anos, teve uma hemorragia por diverticulite, com risco de morte, e foi desenganado. Mas eu o apresentei aqui e Deus o salvou. Minha vida familiar estava desgastada e recebemos renovo, tudo mudou. Minhas finanças estavam em uma situação miserável, mas ouvindo as orações eu me reergui junto com meu marido. Eu não sei como explicar, mas amo esse ministério. Todos os dias ouço as orações e Deus fala diretamente comigo. É sobrenatural como cada oração, forte e direta. Meus filhos Gabriel e Lucas se espelham no comportamento e caráter desse homem de Deus e vejo 2 adolescentes impactados por cada live. Glória a Deus, Poliana. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Olha só, Deus está impactando adolescentes também, aqui, através dessa live. Esses dias eu recebi um vídeo de uma criança, sabe, um menininho, talvez de 2 anos, 3 no máximo. Ele decorou
a entrada aqui da minha oração, né? Ele decorou a entrada, que é a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Ele decorou a entrada. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso é o agir de Deus, é Deus operando aqui, amém? É Deus fazendo isso. Tem coisas, gente, que é Deus, não tem explicação, é Deus, e nós devemos ter fé, nós devemos ter confiança no agir de Deus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra, Gênesis capítulo 41, certo? Gênesis capítulo 41, eu quero ler o verso de número 53, Gênesis 41, 53, e eu quero pedir para você que você esteja totalmente conectado a nós aqui. A internet está falhando um pouquinho, certo? Mas eu vou... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ela melhora um pouco. Tá me ouvindo aí? Tá tudo certinho aí? Coloca aí se está tudo certinho aqui, tá dando um pouco de... Tá travando um pouquinho a oração. Tá tudo certo aí agora? Glória a Deus, acho que agora alinhou, né? Muito bem. Deixa eu compartilhar com você essa palavra. Gênesis 41, verso 53. Olha o que Deus disse para mim. E vai dizer para você, assim como Deus falou comigo, Ele vai falar com você. Presta atenção. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento, e este respondeu a todos os egípcios. Dirigiram-se a José. E daí faraó respondeu: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Essa palavra me impactou. Tá? Essa palavra me impactou. Essa palavra assim foi um entendimento que o Espírito Santo me deu. Olha só, quando José ele interpretou os sonhos do faraó, José predisse através da interpretação do sonho, ele falou de algo que iria acontecer, então foi uma profecia, foi uma revelação, foi uma interpretação magnífica de um sonho. Ele interpretou que iria vir 7 anos de grande fartura, de grande prosperidade, e depois iria vir 7 anos de muita dificuldade, 7 anos de muita luta, 7 anos de muita seca, de muita fome, certo? E isso tudo aconteceu. Só que sabe o que me chama a atenção? E eu nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. Que José teve que administrar a palavra que ele liberou. Eu vou repetir. José teve que administrar a palavra que ele liberou. Como assim, você me pergunta, como assim José teve que administrar a palavra que ele recebeu? Claro, José, ele profetizou 7 anos de fartura, tudo bem. Então, primeiro ano, fartura, segundo ano, fartura. E eu fico perguntando para você, e se não acontecesse de vir 7 anos depois de dificuldade? E se passasse o tempo e aqueles anos de seca e toda aquela movimentação que José fez, tudo aquilo que ele fez não acontecesse, né? Tudo aquilo que ele falou para o faraó, né, virasse em nada. Já parou para pensar que ele iria perder a sua vida, iria ter o seu nome manchado na história? Eu fico até imaginando as manchetes saindo no Egito. O profeta falhou na sua interpretação do sonho, né? O profeta errou e não aconteceu. Dos 7 anos de dificuldade, dos 7 anos como ele predisse. Ou, se não acontecesse os 7 anos de prosperidade, né? Os 7 anos de abundância de colheitas, os 7 anos de chuvas certas, os 7 anos de grande prosperidade na terra, de grandes coisas na terra. Você já parou para pensar que José, durante os 7 anos de fartura, ele teve que administrar as suas emoções e acreditar naquilo que Deus falou com ele? José teve que acreditar no que Deus falou com ele. Ele teve que acreditar, sabe, naqueles sonhos proféticos que Deus havia dado para ele, onde ele via o sol, a lua e 11 estrelas se dobrando a ele. Ele via toda a família dele se dobrando a ele, toda a família dele, sabe,
reverenciando Ele pela honra de Deus, pelo poder de Deus na vida dele. Você já parou para pensar isso? Você sabe, você tem noção do que é administrar? Porque uma coisa é você dizer, sabe, tal coisa vai acontecer, tá? Mas não tem prazo, não tem hora, não tem jeito de como acontecer. É uma coisa, é mais fácil que aconteça. Agora, você liberar uma palavra com a precisão que José liberou, gente, isso só Deus sabe, para liberar, para dar essa interpretação e ser exatamente o que José profetizou. E aqui me chama a atenção, sabe, por isso da importância de nós entendermos o que Deus fala. Porque o que nós entendermos do que Deus fala, o que nós entendermos será um testemunho para as pessoas que estão à nossa volta do que Deus fará. Você sabe que eu sempre disse que Deus tinha grandes planos para a minha vida. Quando eu ministrava lá naquela igreja pequenininha, eu sempre disse, Deus me falou que tem grandes coisas na minha vida. E sabe, eu tive, há anos atrás, eu tive uma palavra de Deus que eu estaria um dia na televisão e aquilo parecia assim tão distante, sabe? E para quem ouvia daquilo, parecia uma coisa tão louca, tão distante, né? Destoava da realidade, mas havia uma palavra de Deus. E aquela palavra de Deus que havia na minha vida, aquela palavra de Deus aconteceu. Aquela palavra de Deus, ela realmente se cumpriu e se cumpre até hoje. Faz 1 ano e meio que eu estou em rede nacional na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. E estou aos sábados na Rede TV. Aconteceu exatamente como Deus disse. Eu quero que você entenda que administrar a palavra profética é uma responsabilidade que nós temos. Se você recebeu uma palavra de promessa, se você recebeu uma palavra do que Deus vai fazer, uma palavra do que Deus vai realizar, você tem que ter a capacidade, sabe, de aquietar a sua alma, de confiar em Deus, ainda que você não esteja entendendo as coisas, ainda que você, sabe, tenha dúvidas, ainda que você sinta medo, ainda que você, sabe, o inimigo ataque a sua mente e ataque a sua alma, tentando lhe afligir, tentando lhe perturbar. Você tem que se manter firme na palavra que Deus te deu. A palavra que Deus nos deu, ela ela tem que ser como uma espada e um escudo nas nossas mãos, como em dia de guerra, certo? Nós temos que manter a palavra. Eu fico pensando, teve dias que talvez José estivesse pensando, será que isso vai acontecer mesmo? Será que virá 7 anos de fome? Será que tudo aquilo que eu estou juntando para o faraó, né, em celeiros grandes, será que tudo isso vai acontecer? Será que isso vai se realizar? Você já parou para pensar que administrar a palavra profética é a responsabilidade que eu e cada um de vocês tem? Se Deus te deu promessas, se Deus te deu palavras, se Deus colocou na tua vida coisas que iriam acontecer, coisas que iriam se realizar, está em você de administrar com paciência aquela palavra e acreditar que os planos de Deus são maiores e que Deus fará muito mais do que você imagina. Então, administrar a palavra profética coube a José, ainda que o inimigo viesse, talvez no ouvido dele, e dissesse, José, não vai acontecer nada disso. José, você foi um louco interpretando esse sonho. José, você não sabe, você vai ser uma vergonha. Você vai ser uma vergonha para os outros, José. E José, sabe, ele se manteve fiel. E sabe o que eu amo dessa palavra? Não aconteceu só o que José disse, mas aconteceu o que Deus disse para José também naquele sonho. Você lembra do sonho dos feixes? Que o feixe de José, ele havia se levantado e havia 11 feixes que representavam os 11 irmãos de José, se dobrando a ele, se inclinando a ele. Quando os irmãos de José vieram até ele, olha que tremenda essa palavra, isso me enche de alegria só de falar isso. Quando os irmãos de José chegaram a José e assim reverenciaram ele, porque não o reconheceram, José lembrou do sonho. José lembrou da palavra profética que Deus havia dado para ele. Queridos, se José tivesse ignorado a palavra profética, se José tivesse,
descrido da palavra profética, ele não teria vivido o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele não veria tudo acontecendo conforme ele viu. Eu quero dizer uma coisa para você: aprenda a administrar as promessas que Deus te deu. Se Deus tem promessas na tua vida, seja confiante, seja, crente, acredite no que Deus te prometeu. Aí você diz assim: não, mas o diagnóstico diz outra coisa, não, mas o lugar que eu estou diz outra coisa, mas acredite. Sabe que Deus, ele pode mudar a geografia, Deus pode mudar o cenário, Deus pode levantar você com uma voz profética, Deus pode abrir céu sobre a tua vida, Deus muitas vezes vai te usar para ser um testemunho para a tua casa, um testemunho para a tua família, um testemunho para muitas pessoas. Eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a tua vida, eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida, e a palavra profética é: administra a profecia que você recebeu, administra a revelação, administra o que Deus tem dito para você na palavra dele, administra o que o Espírito Santo tem confirmado com você a cada passo da sua caminhada, e acredite no que Deus tem lhe falado, acredite, tome posse, creia, receba essa palavra no nome de Jesus. Você tem que ter essa fé para acreditar, para administrar a promessa, para administrar o que Deus falou com você. Amém? Escreve aqui nos comentários: fé para administrar a promessa. Eu nunca ouvi ninguém pregando essa mensagem, porque foi uma mensagem que Deus me revelou ontem. Eu nunca ouvi ninguém pregar essa mensagem, eu sei que foi do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que me abriu essa palavra, e o Espírito Santo, ele já estava me avisando, o Espírito Santo já estava falando comigo para falar com você. Administre o tempo da promessa, administre aquilo que você não entende hoje, administre o que você não entende hoje. Administre o que você não entende hoje. Fé para administrar a promessa de Deus. Amém? E se você creu nessa palavra profética que eu liberei aqui, eu vou orar agora o Salmo 91 e vou fazer uma oração especial por você. Talvez você esteja sendo bombardeado, talvez você esteja, enfrentando ataques à tua fé, ataques na tua caminhada, talvez as coisas não estejam dando certo como você achava que ia dar certo, mas acredite, se Deus lhe deu a palavra, vai tudo acontecer. Amém? Vai acontecer do jeito de Deus, vai acontecer no tempo de Deus, vai acontecer na geografia de Deus para você. Confie na promessa de Deus. Fé para administrar a promessa, fé para administrar o tempo das coisas. Amém? Se você creu nessa palavra, você vai compartilhar essa palavra com 7 pessoas agora. Você vai mandar aí para teus amigos, você vai mandar nos grupos que você está. Se você tem redes sociais, você vai compartilhar nas suas redes sociais. Não importa se as tuas redes sociais têm, 1, 2 seguidores ou se tem milhões de seguidores. Se Deus está falando com você, se você entendeu que essa palavra é para você, compartilha ela agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O Senhor me mostrou uma pessoa que ela está cheia de alergia na cintura e o Senhor está te curando agora, bem na região, do quadril. Seja curado, você que está com uma alergia. Eu vi como se fosse uma lista de alergia bem na cintura, o Senhor está te curando agora. O Senhor está te curando, há curas acontecendo no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está te dando saúde. Deus também me disse: diga para o Wellington Pena, Deus te visita nesse momento, o Wellington Pena, e opera milagres na tua vida. Milagres estão sendo liberados no teu caminho, respostas de oração, Wellington Pena. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado importante para você. Dia 19 e 20 de maio, nós vamos ter um evento de libertação com os maiores nomes de Ministério de Libertação do Brasil, certo? Se você é uma pessoa que se sente cansada, está sendo perseguida, sente uma perseguição espiritual, sente que, tem coisas que estão travadas na sua vida, é a primeira vez que eu faço esse seminário de batalha espiritual. E vai acontecer 19 e 20 para todo aquele que é meu aluno na Academia Quindo Global. De repente você não quer se tornar aluno da academia, quer só participar do evento, você pode também. Entra em contato com a minha equipe, você que quer participar,
certo? É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br, tem alguns telefones ali, entre em contato por aqueles telefones, certo? E se você quer se tornar meu aluno e participar dos eventos que nós temos todo mês, certo? Aqui na descrição do vídeo tem um link da Academia Quino Global, você clica aí, são os maiores nomes de Ministério de Libertação do Brasil que estarão comigo nesse evento. Cadeias espirituais vão ser quebradas. Se a sua vida está amarrada e você não sabe por onde entrou esse mal e como que ela está amarrada, eu convido você a participar desse seminário. Vão ser 2 dias, 19 e 20. Cai numa segunda e terça à noite, certo? Vai ter 3 ministrações, são 6 ministrações ao total. E fora as ministrações, vai ter um tempo extraordinário que você vai ter, sabe, de fazer suas perguntas, de tirar suas dúvidas sobre as coisas espirituais. Vai ter um tempo, sabe, incrível que nós vamos ter, certo? Então, não perde essa oportunidade. O link está aqui na descrição, na Academia Quino Global. É só você se tornar nosso aluno ou você pode entrar em contato com o nosso pessoal através dos WhatsApps que estão no meu site, e ali você pode fazer a tua inscrição para esse evento, Seminário de Libertação, de Batalha Espiritual. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você. Amém? Também quero dar um recado, que esse domingo eu estarei ministrando na igreja lá em São Paulo, certo? Eu estou no Sul, mas eu estarei esse domingo em São Paulo. E agora eu vou ficar um pouco ministrando em São Paulo, um pouco ministrando no Sul, certo? Mas esse domingo eu estarei em São Paulo com uma palavra que eu estou dando sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino e Deus tem feito coisas maravilhosas. E esse domingo eu estarei em São Paulo. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério, nos ajudar nessa nobre missão que eu chamo de pregar o Evangelho na televisão, nós não somos mantidos pela igreja, a igreja não nos ajuda a pagar a televisão, certo? Tudo é mantido pelo meu ministério e pelos meus parceiros. Se Deus toca no seu coração de ser um parceiro do meu ministério e me ajudar na televisão, você pode ir lá no meu site e através do meu site ou entrar em contato com a minha equipe e se tornar um parceiro e nos ajudar nessa nobre missão. Amém? Vamos orar? Posso orar por você? Coloca aqui nos comentários a tua petição, a tua necessidade. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, intervém agora na vida dessa pessoa que está orando junto comigo. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que toda barreira espiritual, toda opressão do inimigo seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, que tenhamos a fé de José, a fé para acreditar no que o Senhor disse, a fé para acreditar nas promessas da palavra de Deus, a fé para acreditar no que o Espírito Santo está movimentando, está fazendo na nossa vida. Dá-nos, Senhor, uma fé extraordinária para avançarmos, uma fé extraordinária para conquistarmos, uma fé extraordinária para rompermos, Pai. Te pedimos no nome de Jesus Cristo que haja um rompimento sobrenatural, que haja um avanço do Espírito Santo
no nome de Jesus Cristo. Senhor, quebra agora tudo aquilo que o inimigo tem se colocado no caminho para tentar impedir. Nós oramos agora para que tudo aquilo que está contra nós, está contra a nossa casa, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para avanço, nós oramos para conquista, nós oramos para rompimento e que se abram as janelas do céu, que se abram portas de avanço, portas de conquista. Senhor, abençoe os negócios dos teus filhos, abençoe seus projetos, abençoe seus sonhos, Senhor, e traga sobre a vida deles resposta para o seu clamor, resposta para a sua vida, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor e pedimos um liberar do Espírito, que haja um liberar do Espírito nesse momento, no nome de Jesus. Senhor, tira todo o cansaço dessa pessoa, tira toda a fadiga dessa pessoa e que venha tempos de grandes conquistas na vida dela e na sua família. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Eu oro agora, Senhor, para que fardos pesados sejam removidos em nome de Jesus Cristo. E eu libero palavras de bênção, que o Senhor te abençoe a ti, tua casa, teus negócios, teus projetos, teus sonhos, que você possa viver os avanços de Deus e que você possa desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida. Tudo que Deus disse sobre você vai se cumprir, vai se realizar e Deus vai colocar ajuda no teu caminho, Deus vai colocar suporte no teu caminho, Deus vai mandar o que você precisa, toda a provisão que você precisa para que você avance nesse tempo. No nome de Jesus, eu te abençoo e declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. Me ajuda agora compartilhando essa oração com o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na tua vida e na tua família. No nome de Jesus Cristo. Meu Deus, oramos para que o Senhor esteja sempre nos guardando, nos livrando. Consagramos o dia de hoje a Ti. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossos filhos, sobre nosso cônjuge. Pedimos guarda a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos da inveja, do homem mau, do caçador, de pessoas, meu Deus, que invejam os resultados da gente, de pessoas que invejam aquilo que o Senhor colocou na vida da gente. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das maldades desse mundo. Pedimos a Tua proteção e eu peço o Teu favor, Senhor, em tudo que formos fazer no dia de hoje. No trabalho, nas negociações, nas mesas que sentarmos, nas decisões que iremos tomar, aonde iremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que tudo seja com graça, seja com favor, seja com sabedoria. Queremos a sabedoria divina e queremos estar alinhados ao propósito de Deus cada dia da nossa vida, totalmente entregues, totalmente rendidos. Pedimos a Deus que a unção de Deus venha sobre nós. Onde houver jugo, peso espiritual, que haja agora o desfazer desse jugo, desse peso e um renovo de Deus venha. Oramos também para que haja reparação na saúde, reparação física, reparação emocional, onde houve desgaste, onde houve problemas de saúde. Que haja cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus, nos apresenta os teus amigos, coloca no nosso caminho as pessoas certas, Pai. Movimenta as coisas ao nosso redor no nome de Jesus Cristo e pedimos, ó Pai, que em todas as coisas o nome de Jesus seja glorificado, que possamos ser um testemunho para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra profética para liberar sobre a tua vida.
E nessa palavra nós vamos colocar o leão para correr. Exatamente. Você não pode se intimidar com o rugido do leão. Eu vou compartilhar essa palavra com você hoje, mas antes eu quero compartilhar um testemunho, o testemunho da Maria Helena. E ela escreveu assim para a gente: meu testemunho de cura, eu tinha 3 hérnias de disco há 20 anos, desgaste no joelho esquerdo e muitas vezes fiquei acordada sem poder dormir. Mas há 4 anos conheci o Senhor e comecei a lhe seguir, e tudo na minha vida mudou. Nunca pensei em ser tão feliz assim como sou. Sou muito grata por tudo. Obrigada, profeta. Deus seja louvado para sempre. Deus é fiel, Maria Helena. Que alegria, que bênção o seu testemunho. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu sobre a importância de você ignorar o rugido do leão. Não ter medo do rugido. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E como um leão, ele ruge. E qual que é o objetivo do leão rugir? É intimidar. O propósito do rugido do leão é intimidar seus oponentes, causar medo, terror. Até porque o diabo usa o rugido para causar medo e nos paralisar. É assim. Eu estava lendo uma matéria sobre os leões, e os leões, se você se depara com um leão na selva, você não pode nunca dar as costas para ele, porque daí ele pode lhe pegar. A velocidade de um leão é 50 milhas. Então, se você correr, ele lhe pega. O que você tem que fazer, de acordo com essa matéria que eu vi, é nunca dar as costas para um leão e olhá-lo bem nos olhos. Porque o objetivo do leão é lhe intimidar, e se ele vê medo em você, ele vai lhe atacar. Então nós devemos entender que Satanás faz exatamente isso. Ele tenta causar uma intimidação, tenta nos paralisar com medo, medo do amanhã, das preocupações, que você não vai ter dinheiro, que vão pegar o que você tem. Sabe, esses medos constantes, apenas de coisas negativas, medo de que o pior está para acontecer a qualquer momento, medo de que você vai ser, de alguma maneira, prejudicado com as mudanças, com as decisões que estão fora do seu controle. Essas coisas vêm para tentar intimidar, para tentar paralisar. O medo de que uma cirurgia não dê certo, o medo de que o filho não consiga um bom trabalho, o medo da filha casar com uma má pessoa. Sabe, esse medo não é de Deus. E o diabo está procurando uma brecha. Se ele vê que você está retrocedendo pelo medo ou está paralisado pelo medo de que algo vai dar errado, ele vem contra você. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão, buscando a quem possa tragar, ele está rugindo. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para discernir o que não vem do Senhor. Como você lida com o rugido, determina se você alcança o seu destino ou não. Porque um dos maiores desafios da nossa caminhada é nos manter no propósito, é não nos desviarmos do propósito. E eu entendo que o mais perigoso não é quando você está na falta de algo, é quando você não tem mais falta. E
que você está na vantagem. E daí aparece, sabe, um grãozinho de areia no seu caminho para lhe fazer tropeçar. E você perde aquela dependência de Deus, porque fica amedrontado. Deixa o medo governar a sua vida. Você não consegue ter uma boa gestão das suas emoções e elas vão lhe sabotar. Elas vão lhe fazer retroceder. Retroceder é virar as costas. Retroceder é virar as costas. Ser ingrato a Deus é virar as costas. Sair do propósito por algo que você deixa a vontade de Deus para seguir a sua vontade é virar as costas. E quando nós fazemos isso, estamos abrindo brecha para o diabo, nosso adversário, que anda de redor buscando a quem possa tragar, ele lhe atacar. Ficamos vulneráveis quando não lidamos bem com o medo, quando não conseguimos, sabe, nos posicionar em relação àquilo que está nos afrontando, nos perseguindo. O rugido é um sinal de que o que Deus prometeu está a caminho. O inimigo não estaria rugindo se não sentisse que havia grandes coisas no seu futuro ou chegando até você. E você pode olhar para a Bíblia. Olha a fúria do diabo contra pessoas que tinham propósito. Quantas vezes o diabo tentou matar Daniel? Quantas vezes o diabo tentou matar José? Quantas vezes o diabo tentou matar Jesus? Então nós vemos que o rugido do leão só tem um objetivo. E o objetivo é fazer você sair do seu propósito, é lhe paralisar, é governar a sua vida. O inimigo, ele está vendo que coisas grandes estão vindo para o seu caminho. Engraçado, o diabo vê e a gente não vê. E sabe por quê que isso acontece? Porque não estamos com os nossos ouvidos conectados nas promessas de Deus. Eu creio que antes de uma grande bênção ser liberada para a nossa vida, existe uma movimentação no mundo espiritual. Deus prepara estruturas espirituais antes delas se tornarem naturais. Tudo que é natural veio do espiritual. E o inimigo sabe das movimentações de Deus. Como que o diabo foi, sabe, tentar Jesus no deserto? Como que o diabo largou os afazeres dele para ir até Jesus no deserto? Alguma movimentação houve. Jesus estava começando, sabe, a dar os primeiros passos do seu destino aqui nessa terra. Ele não havia ainda feito milagres, ele não havia ainda mudado a história de pescadores. Não, ele havia acabado de ser batizado e foi para o deserto, ou seja, o inimigo estava acompanhando. Ele sabia que havia algo diferente em Jesus. Desde quando Maria foi visitar Isabel e que as crianças, sabe, se movimentaram e ela, cheia do Espírito Santo, ela profetizou. Então o inimigo estava vendo todas as coisas, essas movimentações. E ele queria saber quem era Jesus, se Jesus realmente era o Filho de Deus. Então você tem que entender, preste atenção. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente não vê, mas o mundo espiritual está vendo. Tem coisas boas que estão acontecendo. Tem coisas boas que estão sendo liberadas. É por isso que o diabo tem rugido contra você. É por isso que ele tem tentado, de alguma maneira, lhe sabotar, porque tem coisas que estão chegando a você. Essas lutas que você tem enfrentado, essas guerras, é porque algo bom está para acontecer. Deus está para liberar algo sobre a sua vida. Existe um favor de Deus que está para acontecer. É por isso que o leão tem rugido com tanta força contra você. Deus não te trouxe tão longe para te deixar. Deus te trouxe até aqui para lhe guardar, para lhe proteger e para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito para você. Você sabe por que o leão governa na selva?
e ele exerce domínio sobre o elefante, sobre o rinoceronte, que são muito maiores do que ele, é porque os leões defendem territórios e eles não retrocedem. Só que a Bíblia nos diz no texto que nós lemos que o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Só que diz aqui, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. A Bíblia diz que você pode resistir mais do que o leão. Você pode resistir mais do que o diabo. Através da oração, na sua fé em Deus. O inimigo está lutando porque ele não quer perder o território na sua vida. Talvez ele lhe prendia num vício. Talvez ele lhe prendia na área sexual. Talvez ele lhe prendia, sabe, com coisas ilícitas, mentiras e outras coisas. Mas hoje, Jesus Cristo está dizendo para você, eu estou lhe fortalecendo, eu estou aqui e esse território não vai ser mais do diabo. Esse território agora pertence a mim. Aleluia, aleluia, o inimigo não vai ter mais poder para manter você nesse cativeiro. É por isso que ele está guerreando tanto contra você, é por isso que quando uma pessoa vem para a igreja, ela enfrenta tantas lutas. Por quê? Porque o diabo governava em áreas da vida dela. Agora, ele está lutando para não sair dessas áreas que ele estava governando. Todas as áreas da nossa vida precisam ser governadas por Jesus Cristo, precisam ser governadas pelo Espírito Santo, precisam ser governadas pelo poder de Deus. E para encerrar essa palavra, mesmo que o diabo diga para você, fique fora do meu território, se você se aproximar mais, vai ter uma briga, porque, como eu disse, os leões são territoriais. Você tem que olhar nos olhos dele e não retroceder, e você tem que dizer, eu vou te vencer. Eu vou te vencer no nome de Jesus Cristo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o rugido do leão, ignore o rugido, maior é aquele que está contigo. Avance, avance contra as trevas, avance contra o inferno. Não retroceda, não deixe o diabo colocar em você sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, não deixe o inimigo trabalhar em você dessa maneira. Você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, vou vencer todo leão espiritual. Escreve aí, vou vencer todo leão espiritual, em nome de Jesus Cristo. O diabo não vai ter vantagem contra a tua vida. Maior é aquele que está com você. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, fé, meu irmão, porque mesmo que o inimigo esteja lutando aí no casamento, Deus vai te dar a vitória. Amém? Maior é o Senhor. Deus vai te dar a vitória. Não deixe o diabo mais colocar medo no teu coração. Ah, porque eu sou uma pessoa doente, porque eu vou viver doente, porque eu sou uma pessoa frágil, porque eu sou uma pessoa fraca. Não, está repreendido. Você não é uma pessoa frágil, fraca. Você não é uma pessoa doente. Em nome de Jesus, comece a declarar, sabe, que a mão do Senhor está sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu tenho dois anúncios importantes. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter um podcast especial dentro da academia, falando sobre o profético e o apostólico. Gente, é incrível esse podcast. É incrível. Você que ama o apostólico e o profético, você tem que ouvir esse podcast hoje. É exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global. Vem ser nosso aluno e nessa semana, na quinta-feira, eu vou começar o módulo de intercessão, tá? Então, se não é inscrito ainda na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo, não perde essa oportunidade. E o segundo anúncio é que sábado nós vamos ter uma vigília gratuita, entrada franca na igreja. Começa às 8 da noite e vai até a meia-noite. Eu convidei 2 amigos meus para estarem ministrando junto comigo e nós vamos buscar a presença de Deus. O nome é Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Nós cremos que Deus vai fazer coisas muito grandes nessa vigília. Deus me tocou.
Deus me tocou. Eu faz muitos anos que não faço vigília, muitos anos. Mas nesse domingo fui tão tocado por Deus. Sabe, Deus me tocou tanto nesse domingo, que era tempo de buscar mais, que era tempo de se entregar mais. Vou transmitir pelo meu canal, mas quem o Senhor tocar de vir presencialmente, venha. Sábado às 20 horas. Vale a pena você fazer uma viagem para vir. Vale a pena você pegar um hotel para estar aqui conosco no sábado. Vai ser incrível. E daí já fica para o culto de domingo, de manhã. Com certeza você vai ser abençoado. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? Manda aí para 7 pessoas. Você que tem rede social, pega o link dessa oração, compartilha nas suas redes sociais. Deus vai falar com você para você fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus te colocou aí. Existe um propósito de Deus te ter colocado aí. Também quero agradecer a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado com nossos programas de televisão. Estamos em rede nacional, de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Estamos fazendo uma nobre missão, que é levar a palavra de Deus também na televisão. Deus conhece o nosso coração e nosso esforço. E se Deus tocar no seu coração de você nos ajudar ou de estar orando por esse projeto, faça isso. Deus vai te recompensar poderosamente e publicamente. Amém? Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Amém? Teu pedido de oração é como uma mensagem para o céu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma pessoa de sobrenome Trali que Deus está visitando nesse momento. E o Senhor me mostrou que você está vivendo uma excelente temporada na sua vida, mas logo, logo vai chegar o tempo da movimentação. Deus vai te movimentar. Amém? O Senhor também me disse, diga para Ana Cristina, que está aí me ouvindo, que eu sou aquele que muda os tempos. Deus vai mudar o tempo que você está vivendo. Amém? Aguenta firme, resiste, porque a vitória na sua vida vai ser total em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Eugênia, que está aí. Eugênia, você tem 2 filhos e o Senhor tem te sustentado de uma forma sobrenatural. Deus sabe tudo que você passou com seu marido, mas que você tem permanecido firme. Vem tempo de grande conquista para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Receba aí como palavra profética na sua vida. Amém? Há uma pessoa também que está com dores de cabeça tão intensas, desde que começou essa oração, no lado direito, bem aqui em cima da cabeça. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu sei que Deus está aqui nessa oração e Ele é Deus de milagres. Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração? Estamos firmes nesse propósito da transformação de Deus, 21 dias a transformação. Se você quebrou esse propósito, alinhe-se. Amém?
Alinhe-se, porque tem coisas que só vão acontecer na oração. Coloque isso na sua cabeça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos. Há pessoas, Pai, que precisam agora, nesse momento, expulsar o leão do seu caminho, todo o medo, tudo aquilo que tem feito ela retroceder, que tem feito ela largar aquilo que é do Senhor, que tem feito ela abandonar o caminho do propósito. Senhor meu Deus, nós oramos agora repreendendo toda a ação do acusador, tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer para essa pessoa desânimo, medo, que acabe agora e que essa pessoa receba o ânimo do Senhor, a coragem, a ousadia. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que nada mais fará ela retroceder, nem por meio de palavras, nem por meio de gestos, ela avançará. Ela avançará e conquistará o que o Senhor tem preparado para a vida dela. Todo ataque do inimigo, tudo aquilo, Senhor, que é uma incursão das trevas no caminho dela, no trabalho dela, nós ordenamos agora que esse mal cesse, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que todo medo que tenha atormentado a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, caia por terra e que ela receba a vitória, que ela seja tocada pelo poder de Jesus Cristo. Nós oramos o nome de Jesus para que toda cilada de Satanás seja desfeita, para que a arma forjada seja quebrada e para que venha tempos de grande vitória sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, Pai, para que as bênçãos que estão para chegar, cheguem, para que as promessas, as respostas, os milagres, as portas abertas aconteçam na nossa vida. No nome de Jesus oramos, Pai, para que o extraordinário, o sobrenatural de Deus venha para a nossa vida. Também oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E onde houver um problema de saúde, que haja reparação total e cura. No nome de Jesus. Senhor, Tu és aquele que cura totalmente. Tu és aquele que restaura. Tu tens o poder de restaurar movimentos. Tu tens o poder de restaurar órgãos. Tu tens o poder de restaurar o corpo físico dessa pessoa. E eu oro por uma restauração total agora no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Haja cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que toda depressão renda-se a Jesus Cristo. Toda angústia de alma renda-se a Jesus Cristo. A ansiedade, as preocupações, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que não tem deixado nem essa pessoa dormir direito à noite, que esse mal renda-se a Jesus Cristo. Eu apresento todos os pedidos de oração a Ti. E eu peço, transforma, Pai. Transforma realidades. Coloca Teu poder, Pai. Modifica, Pai, circunstâncias. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é fiel. Às 9 da manhã, vou estar ao vivo com vocês e depois às 18 horas. Alunos da academia, não esqueçam hoje, 20 horas, vai ter algo incrível dentro da academia. Que Deus abençoe. Paz.